Olá pessoal, hoje nós vamos estudar mais um tópico em física. Vamos estudar um capítulo especial denominado ondulatória, que estuda as ondas e os fenômenos relacionados às ondas. O conceito de onda é um conceito muito importante em ciência. Talvez, depois do conceito de matéria, o conceito de onda seja o segundo conceito mais importante, ou seja, está de fato entre os mais importantes. Tá? Então, quando falamos em onda, uma primeira imagem que vem à nossa mente é essa imagem que eu propus aqui nessa primeira imagem, mostrando uma onda do mar. Nós vamos perceber ao longo do estudo aqui da ondulatória que, na verdade, a onda física tem outras características, né, que a definem muito melhor do que essa característica de uma onda que a gente percebe aqui quebrando, formando um tubo. Né? Então, a onda física que nós vamos estudar ela tem uma característica um tanto diferente. Então, vamos explorar essas ideias aqui. Bom, aqui eu já quero trazer para vocês alguns exemplos, tá, de ondas se formando e se propagando. Então, numa primeira situação, eu tenho aqui dois atletas, né, fazendo aqui um exercício no qual eles seguram a extremidade de uma corda e fazem um movimento de sobe e desce. E aí percebemos aqui a configuração de uma onda que se propaga, né, ao longo de uma corda. Nessa figura inferior também percebemos ondas aqui se propagando na superfície da água, a partir de um ponto central em que um objeto foi jogado nesse ponto, e as ondas a partir daí se propagam na superfície da água. Aqui nós temos a onda sonora, sim, o som é uma onda, tá? Uma onda que se propaga no ar. E observe que essa onda para nós é especial, né? Para os seres humanos, mas para a vida de um modo geral, né? Que aprendeu a decodificar a informação contida na onda em som e em mensagem. E aqui embaixo a luz também é uma onda, a chamada onda luminosa. Tá? E novamente, né, é importante para a vida, porque nós aprendemos, né, nosso aparelho óptico evoluiu no sentido de decodificar a informação contida nessa onda em imagem. Né? Então nós enxergamos graças à onda luminosa. Ok, dito isso, pessoal, vamos passar aqui para os conceitos aqui relacionados à acústica e ótica. Para essas duas ondas especiais que eu citei por último, né, a onda sonora e a onda luminosa, existem dois capítulos dentro da ondulatória, capítulos especiais, né, são subtópicos dentro da ondulatória que estudam essas ondas especiais. Para estudar a onda sonora, nós temos a acústica, para estudar a ótica, para estudar a onda luminosa, a ótica. Aqui ao longo do curso a gente vai detalhar um pouco melhor esses conteúdos. Ok, então veja só, então novamente as imagens aqui me mostrando as quatro ondas que eu preferi exemplificar para vocês, e aí a definição importante, olha só o que é uma onda. Ó. Ondas são geradas por uma perturbação do meio. Então observe como é que eu gero onda, eu preciso perturbar o meio. Nessa primeira imagem, o meio é uma corda, e o atleta está perturbando a corda. Né? Então o meio é a corda, então pessoal, botar bem isso na cabeça. Uma onda é gerada por uma perturbação. Então, o meio está lá, tranquilo, quietinho. Se eu o perturbo, eu gero uma onda, certo? Então, aqui na primeira imagem, atleta movimentando a ponta da corda, perturbando a corda e a onda aqui eu percebendo a sua propagação. Aqui novamente, ó, um lago tranquilo e que foi perturbado por um objeto que foi derrubado, foi lançado dentro dele. Então, o que gerou essa perturbação foi a pedra que caiu. A onda sonora, importante, né, para nós, para nos comunicarmos, observe, eu estou gerando perturbações no ar. O meio aqui é o ar. O ar é matéria, é um meio material, e, portanto, eu estou perturbando o ar quando eu, através das minhas cordas vocais, provoco vibrações nas moléculas de ar. E, para finalizar, nesses exemplos aqui, eu tenho a luz. A luz também é gerada por uma perturbação, tá? Uma perturbação de campos elétricos e magnéticos. Depois a gente detalha melhor isso aí. Mas, basicamente, o que gera a luz? A vibração de cargas. Uma carga vibrando gera campos, campo elétrico, campo magnético, e no final das contas isso vai nos dar a luz. Observe aqui nessa imagem, nessa animação, né? Olha só, se nós definirmos a onda, nós dizemos que a onda é gerada por uma perturbação, olha aqui a propagação da onda. Né? Então observe que o movimento aqui no início dessa corda foi um movimento de sobe e desce. Esse movimento se propagou ao longo de todas as partículas da corda. Então veja só, o que é a onda? A onda é a propagação da perturbação. Essa perturbação eu posso chamar também de pulso. Tá? Então veja só, o que é a onda? Pense, eu tinha um meio, perturbei esse meio,
a propagação dessa perturbação é o que nós chamamos de onda. Então é a propagação de uma perturbação. Vou botar bem essa ideia aí na cabeça, tá? Beleza. Outra situação interessante é ler essa frase comigo aqui, ó. Uma onda se movimenta pelo espaço, transmitindo energia, sem transportar qualquer partícula do meio. Olha aqui essa situação. Veja só. Se concentre nesse ponto vermelho aqui, ó. Quando a onda passa por ele, qual é o movimento que você vê o ponto vermelho fazer? Você vai concordar comigo que esse ponto só faz o movimento de sobe e desce. Nós temos a ilusão de que as partículas da corda estão andando para frente, né? Mas isso é uma mera ilusão. Se você se concentrar em cada ponto da corda, você observará que cada ponto só faz um movimento de sobe e desce. Ora, veja só, se a perturbação gerada, né, na corda pelo atleta lá da imagem anterior foi um movimento de sobe e desce, a corda não pode se deslocar horizontalmente. Ela só pode, todos os pontos dela, cada milímetro dela, fará apenas um movimento de sobe e desce. Agora nós vemos algo se propagando, né? Nós temos essa ilusão de que algo está se deslocando horizontalmente, mas isso é uma mera ilusão. A corda não está andando. A corda só está, cada ponto da corda só faz o sobe e desce. Então esse é um ponto muito importante. Tá? E aí nessa outra imagem aqui nós percebemos essa ideia. Ó. Um pato ou um objeto qualquer na superfície, né, de um lago aqui, observe, quando a onda passa por ele, a onda não transporta o pato adiante na horizontal. Ele faz apenas um movimento de sobe e desce. Tá? Então, essa ideia de que a onda não transporta a matéria, né, a energia se propaga na onda. A energia da perturbação se propaga na forma de uma onda. Tá? Mas a matéria não é transportada. Então observe que o pato aqui nesse caso não está se deslocando horizontalmente na medida em que a onda passa por ele. Beleza. E aqui mais uma vez, ó, assim como nós vimos lá o movimento, né, da corda subindo e descendo, e aí nós tendo a ilusão de que alguma coisa se deslocava, mas novamente é uma mera ilusão, aqui nós percebemos isso novamente. Observe, se concentre no ponto vermelho, observe que ou então num ponto preto se você quiser, você vai observar que cada ponto desse só faz um movimento de vai e vem. Mas nós temos a ilusão de que tem aqui umas regiões mais concentradas aqui, né? Mas com a compressão maior, que estão se deslocando horizontalmente. Novamente, pessoal, isso é uma ilusão. Se você prestar atenção em cada ponto, o vermelho, né, que está mais destacado, ou mesmo um ponto preto, você vai notar que ele só se movimenta no vai e vem. Certo? Então aqui, por exemplo, seria uma onda no ar. Quando eu falo, minhas cordas vocais geram uma vibração nas moléculas de ar que faz esse movimento. Então observe, ó, a partícula vermelha indicada na seta está no vai e vem. Mas a onda, ó, a ilusão de que a onda se propaga, né, na seta preta aqui adiante. Aí você observa também duas regiões. Uma região em que as partículas do ar estão mais próximas, que são zonas de compressão, e uma região em que as partículas estão aparentemente mais afastadas, que são zonas de rarefação. Certo? Ok, bom, classificação e propriedade das ondas. Como é que eu posso classificar ondas? Esse bate-papo nosso hoje sobre a ondulatória é introdutório, tá? Nós estamos conversando sobre a definição, já fixamos lá, né? A onda é a propagação da perturbação, certo? E agora vamos classificar as ondas aí. Temos 3 critérios de classificação. O primeiro é quanto à natureza. Pode ser mecânica ou eletromagnética. Quando é que ela é mecânica? Quando ela precisa de um meio material para se propagar. Observe, ó, a corda é um meio material. A água também é matéria. O ar, claro, também é matéria. Então todas as ondas que se propagam na matéria são ditas mecânicas. Por outro lado, as ondas que não precisam de um meio material para se propagar, ou seja, elas podem se propagar no vácuo. O que é vácuo? Ausência de matéria. Tira tudo, inclusive o ar, né? Aí você tem o que a gente chama de vácuo. Ok. Apenas as ondas eletromagnéticas, como a luz, conseguem se propagar nesse meio. Por quê? A onda eletromagnética consegue se propagar na matéria? Sim. Observe, quando você acende a luz da sua casa, né, a luz se propaga em um meio material, que é o ar, no caso. Mas ela também se propaga em um local onde não haja matéria alguma, tá? Que seria então, nesse caso, o vácuo. Então essas são as ondas eletromagnéticas. Ok. Bom, segundo critério de classificação, quanto à direção de vibração. Uma onda pode ser transversal. Quando é que ela é transversal?
quando a vibração é perpendicular à perturbação. O que eu quero dizer, pessoal? Atenção comigo aqui, ó. A pessoa está segurando essa ponta da corda e ela está fazendo esse movimento, ó, de sobe e desce, um movimento vertical. Entretanto, eu tenho a ilusão de que a onda está se propagando na horizontal. O que eu estou dizendo? Que a perturbação é vertical e a propagação é horizontal. Observe se essas coisas não são perpendiculares, né? Formando um ângulo de 90 graus. Perturbação, propagação. Quando isso acontece, nós dizemos que a onda é transversal. Aqui, ó, uma animação aqui, ó, eu estou perturbando aqui, né, no movimento de sobe e desce, olha a ilusão que eu tenho de que tem algo se deslocando horizontalmente. Então, perturbação vertical, propagação horizontal, a onda é dita transversal. Por outro lado, onda longitudinal é quando veja, ó, eu estou pegando essa mola aqui, ó, e estou fazendo um movimento assim, ó, de vai e vem, estou fazendo esse movimento. Aí o que eu noto? Eu noto que essa onda também se propaga assim, né? Observe, o meu movimento de perturbação é horizontal. E eu percebo pontos em que a onda, né, se propaga, pontos mais próximos e pontos mais distantes. Aqui na animação talvez fique melhor de nós notarmos, né? Aqui essa barrinha vermelha faz um movimento, ó, horizontal. E aí eu noto que eu tenho a ilusão de que algo se propaga também na horizontal. Mas, novamente, é só uma ilusão. Se você focar um pontinho apenas desse aí, você vai ver que todo o movimento dele é apenas de vai e vem. Assim como a perturbação aconteceu. Tá? Então, veja, se a perturbação é horizontal e a propagação também é horizontal, nós dizemos que uma onda é longitudinal. Então, transversal, longitudinal. Depende de direções, né? De perturbação e propagação. Se perturbação horizontal, se perturbação vertical, propagação horizontal, 90 graus, transversal. Se ambas têm a mesma direção, né, a perturbação e a propagação, então longitudinal. Ok, e aí ó, os exemplos clássicos, tá? Ó, as ondas numa corda, dá para ver claramente. A onda na superfície de um lago, ó, lancei a pedrinha, a perturbação foi vertical. Mas olha só a propagação horizontal, as ondas se espalhando, né, na superfície do lago. E eu vou dizer para você também que a onda luminosa também é desse tipo, ó, transversal. Embora nesse momento você não vai entender claramente, mas mais tarde nós teremos uma aula no futuro para nós falarmos de onda eletromagnética. Aí vamos entender a natureza dessa onda e só vou adiantar que quando eu pego uma carga elétrica e movimento ela, tá? Fazendo um movimento, por exemplo, assim, ó, de sobe e desce, as ondas luminosas se espalham assim, ó, em todas as direções. Tá? Portanto, ela seria também uma onda transversal. O exemplo clássico e o único exemplo que eu vou trazer para você, que é né, o exemplo máximo da longitudinal, é a onda sonora. Olha o que acontece quando eu falo, as minhas cordas vocais fazem com que as moléculas do ar vibrem. Ó, as minhas cordas vocais vibram assim, ó. E as moléculas do ar à frente da minha boca vibram assim também. Exatamente como que está aqui na animação. Aqui, essa barra vermelha são as minhas cordas vocais. E as partículas do ar fazem esse movimento. E aí as moléculas de ar mais próximas da minha boca fazem com que as que estão logo adiante vibrem do mesmo jeito. As próximas, a mesma coisa. Então observe, quando eu falo, as partículas de ar próximas à minha boca não se deslocam daqui até o seu ouvido para você me ouvir, não. Não é isso que acontece. O que acontece é que cada partícula, cada conjunto de partículas, né, digamos assim, as mais próximas, as um pouco mais distantes, até alcançar o seu ouvido, elas estão simplesmente recebendo esse movimento, né, de vai e vem. Tá? Não existe partícula se deslocando, lembrando. Onda não propaga matéria, onda só propaga energia. A energia de quê? Do pulso, da perturbação. O terceiro e último critério de classificação de onda é quanto à direção de propagação. Uma onda pode se propagar em apenas uma dimensão, em duas ou em três. Tá? Quando é que ela é unidimensional? Observe uma corda. Ó. Uma corda só tem o comprimento. Né? Se ele só tem o comprimento, ele só tem uma dimensão. Então uma onda que se propaga no meio que só tem uma dimensão é uma onda unidimensional. Por outro lado, a superfície do lago. Aqui eu tenho o motor de um barco, né, agitando a superfície da água e as ondas se formando e se espalhando aí na superfície. Ó, a superfície do lago, ou do mar nesse caso, superfície de alguma coisa tem duas dimensões. Né? Se tem duas dimensões, é bidimensional. Então a onda que se propaga no meio bidimensional é uma onda bidimensional. Nesse caso aqui agora, eu tenho aqui uma torre que está emitindo aqui, talvez tenha um sino aqui, alguma coisa, que está gerando, né,
uma onda sonora. E observe, onda sonora se espalha em todas as direções. Quando você fala, quem está à sua frente lhe ouve, quem está atrás de você lhe ouve, quem está acima, quem está abaixo, ou seja, o som é tridimensional, o espaço é tridimensional, e uma onda que se propaga tridimensionalmente, num meio tridimensional, é uma onda tridimensional. Então, exemplos clássicos, né, da tridimensional, o som e a luz. Exemplo clássico da bidimensional, onda na superfície da água. Exemplo clássico da unidimensional, onda numa corda. Beleza? Ok. Então, ó, agora, né, revisando para a gente, né, finalizar o bate-papo inicial, essas ondas aqui, se fosse classificar nos 3 critérios, ó, ela é mecânica, porque ela precisa de um meio material, ela é transversal, porque o atleta faz assim e a onda se propaga assim, né? E ela é unidimensional, porque a corda é um meio unidimensional, só tem uma dimensão. Uma onda que se propaga no meio unidimensional, ela é uma onda unidimensional. Onda na superfície do lago. Observe, mecânica ou eletromagnética? Mecânica, porque a água é um meio material, precisa de matéria. Transversal ou longitudinal? Transversal, porque olha o que a pedra faz? Movimento vertical. E as ondas se espalham como? Horizontalmente. Né? Portanto, forma 90 graus. Então, transversal. E com relação às dimensões, a superfície do lago é bidimensional. Uma onda que se propaga no meio bidimensional é uma onda bidimensional. Agora a onda sonora. Com relação ao meio, ela precisa de matéria, sim ou não? Sim, né? O ar é matéria. Então ela é uma onda mecânica. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela é transversal ou longitudinal? Observe, minhas cordas vocais vibram assim. E as moléculas de ar, ó, na mesma direção. Então, a onda sonora é o exemplo clássico de uma onda longitudinal. E com relação ao meio, né? Observe que o espaço é um meio tridimensional. Então, essa onda é uma onda também tridimensional. E por último, a onda luminosa, né? Essa é a única que não precisa de um meio material. Ela se propaga na matéria? Sim, mas ela também pode se propagar na ausência da matéria, ou seja, no vácuo. Então essa é a onda eletromagnética, primeiro ponto. Segundo ponto, ela é transversal. Partículas que vibram geram campos que se espalham, tá? A gente vai conversar mais sobre isso no futuro. E por último, tridimensional, porque quando você acende uma luz, a luz se espalha iluminando todo o espaço, né, todo o volume. Portanto, ela teria a classificação eletromagnética tridimensional e transversal. Beleza. Pessoal, obrigado. Em caso de dúvidas, estamos à disposição. Deixa a sua mensagem registrada lá no chat, que a gente, né, esclarece na medida do possível. Peço a você que você se cadastre no nosso site, que você se inscreva, né? E se ajudou a você, pode ajudar outros também. Portanto, a divulgação é sempre bem-vinda. Valeu, obrigado e até uma próxima